Gostaria de pedir aos irmãos para que abramos juntos a palavra do Senhor nesta noite, na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 até o versículo 18. Este é o texto que nós trabalharemos nesta noite, buscando a orientação do Senhor, buscando o encorajamento do Espírito Santo, como já temos sido encorajados ao longo deste culto. Eu espero que você possa se aproximar da palavra do Senhor com reverência, com alegria, com expectativa de ouvir o Senhor falando por meio da sua palavra e desejosos de ouvir a vontade do Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 18. Preste bastante atenção na leitura da palavra do Senhor, que é inspirada, inerrante, infalível e boa para as nossas vidas. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Meus irmãos, quando a gente pensa em certos tipos de pessoas, certos estereótipos de pessoas, existem por aí aquelas personalidades de pessoas que gostam de se gabar das suas conquistas, ou talvez de grandes feitos que tenham na vida. Talvez você conheça esse tipo de gente, gente que se gaba de algum bem que possua, talvez um carro muito bom, uma casa luxuosa ou avantajada, um celular de última geração, bastante tecnológico. Talvez ela se gaba do corpo que ela está passando a ter, talvez a academia está trazendo resultado para ela e ela fica feliz e fala para todo mundo, ou porque ela está fazendo algum investimento financeiro que deu certo e ela quer contar para todo mundo como está dando certo, ou porque ela viajou para algum lugar paradisíaco e não para de falar do hotel no qual ela se hospedou, da comida que ela comeu, dos quartos como eram bons, da cultura, e vira para você e fala, você tem que ir. E você fala, não sei se eu vou conseguir, mas que bom que você aproveitou, né? E a gente conhece isso, crianças gostam de se gabar de coisas que os seus pais fazem. Na verdade, eu lembro, quando eu era criança, a gente sempre tinha na escola aquele que falava, o meu pai já viajou para mais de 5 países diferentes, né? E tem aquela criança que diz, mas a minha mãe, ela trabalha com alguém muito importante, sempre tem isso. Mas, meus irmãos, por que eu estou falando isso? Porque o que a gente não encontra é gente que se gaba de conquistas sofríveis. Você não encontra muita gente batendo no peito por aí, falando, olha, não existe ninguém tão perrapado quanto eu. Você abre a carteira e fala, olha, eu não tenho nenhum tostão, que alegria. Não tem ninguém aí falando, olha como eu amo minhas roupas furadas. Eu amo aquele tênis que eu já tenho há 20 anos, nunca troquei de tênis, está cheio de buraco. Você não vê ninguém se gabando. Todo dia eu adoro passar perigo, quando eu estou voltando da universidade para casa, aquele perigo do assalto, que emoção. Ninguém fala esse tipo de coisa. Eu tenho o pior emprego de todos, nunca fui tão feliz. Esse tipo de coisa não é comum, meus irmãos. Ninguém se gaba de sofrer.
Mas, meus irmãos, quando a gente pensa no Evangelho de Cristo Jesus, nós precisamos entender que o chamado do Evangelho é um chamado ao sofrimento. Não meramente um sofrimento material, não me entenda errado, mas um chamado para que eu e você digamos não para nós mesmos, tomemos a nossa própria cruz e sigamos o Senhor Jesus Cristo. E esse é um caminho difícil, esse é um caminho estreito e complicado, e é um caminho que vai contra a nossa cultura, que prega o prazer, que prega o entretenimento. A pós-modernidade, desde os dias lá do apóstolo Paulo, dos epicureus, dos hedonistas, se gaba tanto dos seus prazeres e alegrias, mas o Evangelho é um chamado para sofrer. Meus irmãos, isso torna o Evangelho muito difícil para mim e para você. Existem hoje muitas propostas teológicas de Evangelho aí fora, de pessoas que falam: pastor, será que não dá para tirar essa parte do sofrimento? E surgem esses outros evangelhos, o evangelho da prosperidade, o evangelho do bem-estar, que não são o verdadeiro evangelho. São alterações para ver se a gente pode ter tudo o que Cristo conquistou para nós sem sofrimento, mas isso não é possível. Isso não é possível. Meus irmãos, às vezes o nosso coração tem dificuldade com isso. Esse elemento do sofrimento é muito difícil na vida cristã, e às vezes a gente se pergunta: Senhor, por que eu devo sofrer por Cristo nesse mundo? E o apóstolo Paulo, meus irmãos, esse texto trata justamente disso. Há um mistério, há uma alegria, há algo que Deus está gerando por meio do sofrimento na vida da sua igreja. O sofrimento foi planejado e foi concebido por Deus para produzir em nós algo glorioso que não viria de outra forma. Ele concebeu as coisas dessa maneira. E o apóstolo Paulo, para responder essa pergunta, por que nós devemos sofrer por Cristo nesse mundo, ele traz 4 ângulos, 4 elementos que eu e você devemos prestar bastante atenção nessa noite. O primeiro deles é porque a glória de Deus vai ficar em evidência quando a gente sofre. Eu vou dar um resumo do que a gente vai fazer. Depois, porque quando a gente sofre, a gente se assemelha com Jesus. Depois, porque isso traz benefício para muitas pessoas. E quarto, porque no sofrimento a gente é confortado com uma esperança eterna. Nós vamos ver em câmera lenta essas 4 coisas. Eu prometo não passar de um sermão de 3 horas. 3 horas tá bom, pastor? Tá joia? Tranquilo? 2 horas e meia. Meus irmãos, vamos entrar de cabeça na palavra do Senhor. Primeiro, porque o sofrimento faz a glória de Deus ficar em evidência. Veja comigo o versículo 7. Acompanhe comigo na palavra de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Meus irmãos, essa segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios é provavelmente a epístola mais difícil do apóstolo Paulo. Provavelmente ele está lidando com todas as igrejas que ele já lidou no Novo Testamento. Essa é a igreja mais complicada, a igreja de Corinto. Não só por causa dos pecados da igreja, que eram muitos, mas porque no meio da igreja se levantou um grupo de pessoas contra o apóstolo Paulo. Alguns homens, talvez ali intitulados apóstolos eles mesmos, começaram a contradizer e questionar as motivações do apóstolo Paulo, levantando calúnias e levantando questionamentos contra a autoridade apostólica dele. E a segunda epístola de Coríntios é basicamente uma defesa do apostolado de Paulo, mas sobretudo da obra de Cristo Jesus nesse sofrimento todo. Ele está lutando pelo Evangelho. E ele diz no versículo 7 que o apóstolo Paulo e os apóstolos tinham esse tesouro do Evangelho em vasos de barro. Ele chama os mensageiros de vasos de barro. Esses vasos de barro eram muito comuns ali nos lares antigos do Oriente Médio, né? Você tinha ali vasos que se quebravam facilmente, eram usados para todo tipo de serviço. Ao contrário dos vasos de metal que poderiam ser reparados, ou os vasos de vidro que podiam ser derretidos e reutilizados, esses vasos de barro eram descartáveis, eles não poderiam ser reutilizados, eram baratos e de pouco valor intrínseco. O Paulo está falando, os mensageiros de Deus, nós somos altamente frágeis,
Ele reconhece isso, ele diz para a gente lá no capítulo 11, por exemplo, que ele vivia em perigo constante de morte, sempre escapando por um triz. Você lembra quando ele diz lá no capítulo 11, não precisa abrir, eu leio para a gente no versículo 23, que ele fala que sofreu muitos trabalhos, prisões, açoites sem medida, perigos de morte muitas vezes, recebeu dos judeus 40 chibatadas menos uma, foi fustigado com varas, apedrejado, naufragou, passou na voragem do mar, em jornadas, em perigos nos rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos entre os falsos irmãos. Meus irmãos, a vida do apóstolo Paulo dava um filme de ação desses do melhor, do melhor calibre. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, voltando agora para o nosso texto, apesar de ele ter um alto grau de fragilidade, ele também tinha um alto grau de resistência. Olha o versículo 8, olha o que ele diz no versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Você percebe? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele é como aquela barata teimosa, que você fica correndo atrás dela, e ela gritando, você não me pega. Você sabe o que eu estou falando, aquela barata voadora terrível. E aí você acerta uma chinelada na testa dela, joga um spray inseticida, faz uma dança de vitória, e quando você acha que tudo acabou, ela ainda está se arrastando e dizendo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Esse é o apóstolo Paulo. Os inimigos provavelmente pensaram, por que esse apóstolo Paulo simplesmente não desiste? Por que ele não morre de uma vez? E a resposta, meus irmãos, é porque o poder sustentador e transcendente do Senhor o mantinha de pé. Essa era a esperança dele, essa era a alegria. Ele mesmo disse no início dessa carta, lá no capítulo 1, versículo 9, que quando ele experimentou uma aflição na Ásia, essa aflição o ensinou que nós não devemos confiar em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Essa era a confiança do apóstolo Paulo, quando Deus colocou um espinho na carne dele, e ele orou 1, 2, 3 vezes para Deus remover aquele mensageiro de Satanás, e Deus não removeu. Ele aprendeu o seguinte, que Deus disse, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Meus irmãos, isso é algo tão glorioso. Você já parou para pensar, como é que você sobreviveu até hoje? Como é que você chegou até hoje, aqui, nessa igreja, hoje à noite? A sua vida está cheia de problema, você tem conta para pagar, tem problema de família, tem dor de cabeça, mas de alguma maneira, Deus tem te sustentado de pé, não é verdade? A glória de Deus está se manifestando na sua vida a despeito das circunstâncias. Você nunca parou para perguntar, como é que você não quebra em caquinhos todos os dias? É porque alguém teimosamente insiste em colar de novo seus caquinhos com o bonder do Espírito Santo. E esse alguém é o Deus que nos sustenta, o Deus que nos ama. Esse poder de Deus é o que nos faz prosseguir, é o que nos possibilita sermos cooperadores da obra, pregadores do Evangelho, servos de Cristo Jesus. Na sua vida quebrada e frágil, o poder e a glória de Deus está se manifestando. Você entende isso? O apóstolo Paulo quer nos ensinar isso nessa noite. Também nós entendemos esse texto, meus irmãos, que nessa oportunidade da manifestação da glória de Deus, em segundo lugar, nós estamos nos tornando parecidos com Jesus na sua morte e na sua vida. Veja o versículo 10, acompanhe comigo. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que ele está sempre sendo entregue por Deus à morte por causa de Jesus. Lá em Romanos 8:36, um texto que eu gosto muito, o texto de Romanos 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, por amor de ti, nós estamos sendo entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele entendia que esse ministério era difícil, porque o ministério de Jesus era difícil. Se o próprio Senhor Jesus Cristo foi para a cruz, que dirá os seus apóstolos? Sofreriam também, talvez não na mesma dimensão que o Senhor Jesus, mas eles também sofreriam. Mas nesse processo, meus irmãos, algo maravilhoso está acontecendo. Paulo percebe que a sua vida está se tornando igual à vida do seu mestre. Ele está se tornando igual na calúnia, porque Jesus foi caluniado, Paulo estava sendo caluniado. Jesus foi perseguido, Paulo estava sendo perseguido. Jesus foi maltratado, Paulo estava sendo maltratado. E meus irmãos, em vez de ver isso como uma enorme dor de cabeça apenas, Paulo via isso como um privilégio. Ele via essas algemas de Cristo como uma alegria, um privilégio, uma honra de poder ser parecido um pouquinho com o seu mestre Jesus. Tem que ter uma cabeça de crente mesmo para pensar dessa forma, não é? E era exatamente assim. O ministério era encarnado, meus irmãos. Era verdadeiro, era real. E ele via nesse sofrimento uma glória diferente. Sabe, meus irmãos, esse é o padrão da vida cristã. O próprio apóstolo Pedro, quando escreveu a sua epístola à igreja que estava ali no Império Romano, sofrendo, ele disse o seguinte para a igreja: olha, sejam bons servos em relação aos senhores de vocês, não somente aquele que for bom, mas também ao perverso. E ele diz: porque o que importa é que vocês suportem tudo por causa da sua consciência para com Deus. Porque que mérito há se vocês receberem castigo por causa do pecado de vocês? Mas ele diz o seguinte, lá em 1 Pedro, capítulo 2: se entretanto, quando vocês praticam o bem, sois igualmente afligidos e suportam com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, dando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Eu pergunto para você tem chefe complicado lá no seu trabalho? Você tem algum chefe complicado? Todo mundo já passou pela mão de algum chefe complicado, e se não passou, vai passar, fica tranquilo, tá bom? Como é que você age quando você tem chefes complicados? Você é como Cristo para ele, ou você é como um diabo para ele, atazanando a vida do chefe, atazanando a vida de todo mundo e reclamando como o povo de Israel no deserto? Meus irmãos, nós fomos chamados para ter a nossa fé assemelhada à de Cristo no meio dos sofrimentos. Todo mundo aqui, eu creio que todo mundo, quer ter uma fé parecida com a de Jesus. Você quer ter uma fé parecida com a de Jesus? Te pergunto, você quer? Você quer ter uma vida igual à de Jesus? Mas ninguém quer passar pelo que Jesus passou, não é verdade? O apóstolo Pedro disse que o que Cristo está fazendo em nós nesse momento é depurando a nossa fé no meio desses sofrimentos, como aquele pedaço de ferro que você coloca num fogo bem quente, para o fogo ir derretendo as impurezas e a sua fé ficar purinha, purinha. É o que Jó disse quando ele passou por tudo aquilo. Você lembra que Jó passou por toda aquela situação complicada? Foi o que ele disse quando ele disse que Deus me provaria no fogo e eu sairei como ouro. Jó 23, 10. Meus irmãos, um livro que eu estava lendo recentemente, de um pastor chamado Joel Gregory, chamado The Faith That Works, a fé que funciona, ou a fé que trabalha, em português. Ele disse que existe uma coisa muito suspeita e difícil numa fé que nunca foi testada. Ele diz basicamente, olha, não tem fé verdadeira que não tenha sido testada. Ele diz o seguinte: um exército, quando está passando ali pelo seu treinamento básico, ele ainda não está pronto para a batalha. Não até que os soldados tenham realmente enfrentado a batalha e estejam ali no fogo cruzado, aí sim esses soldados estarão provados, endurecidos, dignos. Outro exemplo que ele dá é o seguinte: olha, um navio não pode provar que ele é bom mesmo, que o casco dele é resistente, se ele ficar só na doca seca, para todo mundo ver, ai que bonito, navio de museu. Não, navio bom tem que molhar o casco, tem que entrar na água, tem que enfrentar tempestade, furacão, condições adversas, para demonstrar se ele realmente tem boa navegabilidade. Meus irmãos, na vida cristã é assim. Quando você ora, Deus, dá-me fé,
Você deveria orar por isso. Você ora para que Deus te dê fé, mas Deus do lado dele está olhando e falando assim: você quer fé, meu irmão? Você quer fé, minha irmã? Então, prepara. E ele vem com um pacote de sofrimento bom para a gente. Esse pacote que aperfeiçoa a nossa fé. Dietrich Bonhoeffer, teólogo e pastor luterano, famoso, que passou pela resistência alemã contra o nazismo de Hitler, ali na Alemanha. Em 1943 ele foi preso, acusado de traição e acabou enforcado depois de 2 anos. Em uma das suas cartas da prisão, as famosas cartas da prisão de Bonhoeffer, ele escreveu uma definição do que significa ser um cristão, o que é um crente. E ele disse o seguinte: um cristão verdadeiro é alguém que compartilha os sofrimentos de Deus no mundo. Esse é o cristão verdadeiro. Essa é a nossa glória e esse é o nosso privilégio. Pedro disse à igreja: olha, se vocês, pelo nome de Cristo, estão sendo injuriados, então vocês são bem-aventurados. Não sofra ninguém como um assassino, ou ladrão, ou malfeitor. Não, esse tipo de sofrimento pelo pecado a gente não quer. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. 1 Pedro 4,16. Te pergunto, você carrega o nome cristão? Você tem orgulho desse nome? Você tem? Ou quando você está lá na repartição do trabalho, você faz de tudo para tentar ocultar essa informação, para não te dar dor de cabeça, para o pessoal não ficar fazendo brincadeira com a sua cara. Você bate no peito e fala: eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu tenho alegria, essa é a minha identidade, essa é a minha força, e eu sofro por esse nome. Sabe, meus irmãos, eu não sei que tipo de perseguição nós passaremos a ter no Brasil nos próximos anos. Se teremos, quando teremos, como teremos, não sei. Mas você está pronto para as possibilidades de que cada vez mais nesse mundo o nosso culto a Deus seja estreitado, espremido no canto? Você está pronto para sofrer? Você ouve histórias de missionários que estão lá do outro lado do mundo, na Coreia do Norte, na Índia, na China, e você fala: poxa, tadinho deles. Temos que orar pelo sofrimento e perseguição da igreja do outro lado do mundo. Não, meus irmãos, a igreja está sendo perseguida aqui, nesse momento, na história do nosso país. Existem movimentos inteiros dispostos a sufocar a verdade do Evangelho. E você está pronto para morrer por ela, para botar a sua mão no fogo e a sua vida no fogo por Cristo, se isso for necessário? É assim que a gente caminha para o nosso terceiro ponto, meus irmãos. Esse sofrimento que nos assemelha com Cristo também traz benefícios para a vida das pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 12: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O sofrimento de Paulo não era apenas para exibir a Cristo na sua própria vida, mas era para exibir a Cristo na vida dos outros. Cristo estava trabalhando através de Paulo para alcançar a outros, e ele faz uma declaração enigmática no versículo 13. Ele diz: tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei, também nós cremos, por isso também falamos. Ele está recuperando as palavras de Davi lá no Salmo 116, versículo 10, quando Davi disse exatamente isso. Davi, naquele momento, rei de Israel, estava confiando em Deus no seu sofrimento, sabendo que através do seu sofrimento Deus iria abençoar o povo, Deus iria abençoar a nação. E Paulo diz agora, séculos depois: eu tenho essa mesma confiança, eu tenho essa mesma atitude, a convicção de que Deus está salvando e edificando a muitos por meio da minha vida. Olha os versículos 14 e 15. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Meus irmãos, existe aqui um padrão curioso do Evangelho. Paulo está dizendo é o seguinte: para eles serem salvos, eu vou ter que pagar um preço.
Para eles conhecerem a Cristo, eu vou ter que me sacrificar. Esse é um padrão do Evangelho, meus irmãos. Para que outros cresçam, às vezes a gente tem que diminuir, temos que sofrer, temos que nos gastar e nos desgastar em favor de outros. Gente, esse é o padrão do Evangelho. É como aquela ferramenta que você usa ela vez após vez, repetidas vezes, para consertar alguma coisa, e ela acaba se desgastando, o fio que vai perdendo o corte. Ou aquela cisterna que está cheia de água, mas aí vem os animais nessa seca de Brasília para beber da cisterna, e bebe, lambe até o fundo da cisterna, e ela fica sequinha, mas eles ficam saciados. Meus irmãos, esse é o padrão do Evangelho, e sempre vai ser. Pastores em ministérios fiéis e resilientes, que levam anos de pregação insistente, para ver se a igreja se transforma, se a igreja muda. É o que um amigo meu chama do ministério dos cabelos brancos. Gente, eu sou novinho, viu? Esses cabelos brancos aqui enganam. Mas o pouco tempo de ordenação pastoral, eles vieram, nevou na minha cabeça e ficou, vai ficar. Homens e mulheres que sofrem pacientemente em oração para que seus cônjuges venham a Cristo. Muitos que com lágrimas insistem, pregam, convidam para a igreja, até que Deus, por misericórdia, pode vir a trazer aquele cônjuge ímpio ao Senhor. Pais que ficam madrugadas acordados, com o celular na mão, orando e chorando de joelho pelos seus filhos, para que Deus quebre a dura cerviz, a resistência deles contra o Evangelho de Cristo Jesus. Meus irmãos, ministério é assim. Se você quer ser parecido com Cristo, se você quer frutificar, saiba que Deus vai usar o sofrimento como oportunidade para você frutificar na vida de outras pessoas. Quando eu morei nos Estados Unidos, tinha uma frutinha lá que as pessoas gostavam muito, chamada cranberry. Aqui no Brasil, eu acho que quando o pessoal compra, é o mirtilo vermelho. Eu não sei se você está muito familiarizado com essa frutinha. Ela não é muito famosa aqui, não é coisa brasileira não. Mas é uma frutinha muito gostosa. O pessoal usa para fazer geleia, doce, um monte de coisa, suco. A maneira como as pessoas obtêm essa frutinha, ela é muito interessante. Essa frutinha ela é uma fruta que geralmente dá em pântanos alagados. E o que acontece? Quando está lá as bagas cheias de mirtilo, o pessoal vem com vários baldes de água e joga muita água no pântano para a água subir. E aí aquelas bagas cheias de mirtilo, elas se soltam e elas vão boiando pelo pântano até chegar à margem. E ali o pessoal vai lá e recolhe o cranberry, e recolhe o mirtilo. E todo mundo fica feliz e come, e aquela alegria toda. Você percebe? Para você dar fruto, Deus vai jogar água do sofrimento na sua vida, vai encharcar a sua história, e no meio disso, frutos que você jamais pensaria que surgiriam, começam a surgir. Virtudes novas, paciência nova, tolerância nova, oração nova, fé nova. Meus irmãos, é assim que funciona. Esse é o padrão de Deus. Você fala: Deus, resolve a minha vida, me dá fé, me ajuda a frutificar, me ajuda a amar os meus irmãos. Aí Deus fala: lá vem as águas do sofrimento, e vai dar cranberry gostoso e agradável a Deus. O apóstolo Paulo disse a Timóteo o seguinte, que deveria existir um fruto santificado e útil ao seu mestre, que vem por meio de toda a preparada boa obra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. Meus irmãos, eu pergunto a vocês, vocês têm frutificado? Se vocês não têm frutificado, sabe o que eu vou orar? Eu vou orar para Deus mandar problema. Posso fazer isso, pastor? Faz isso não, pastor, por favor. Não oro para dar problema. Não, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo não quer meramente que a gente tenha problemas. Não, Ele quer que nós tenhamos fé em meio aos problemas, para caminhar, para olhar para Ele e para servir aos irmãos. Tem muita gente, eu converso com muitas pessoas, às vezes a gente recebe algumas pessoas na igreja, que elas falam assim: olha, eu saí de uma igreja X, saí de uma igreja Y, porque na minha igreja tinha muito problema, pastor. Tinha muito problema, era muito difícil, era muita dor de cabeça, era uma igreja antiga, tinha problemas. E eu geralmente, quando estou fazendo a entrevista de membresia, eu pergunto o seguinte para a pessoa: tá bom, meu irmão, minha irmã, eu só quero saber uma coisa:
Você era parte da solução ou você era parte do problema? Você saiu da igreja por quê? Você estava servindo com alegria? Ou você era aquele irmão mimizento, complicado, chato e que se achava melhor do que todo mundo e acabou saindo da igreja porque todos os crentes é pecador e você não é pecador? Meus irmãos, igreja tem problema. A noiva sem mácula e sem ruga e sem problema só lá na eternidade. Vai ser bonitinha, botox do Espírito Santo para toda a eternidade. Até lá, meus irmãos, até lá. Nós vamos nos amar e nos resolver no meio das situações. Nós vamos servir a Cristo com alegria no meio das situações. Doenças de saúde virão, desemprego virá, problemas de relacionamento, eles virão. Compete a nós aprendermos a ser igual a Cristo no meio dos problemas. Esse é o chamado do Senhor. E em último lugar, meus irmãos, há um estímulo, há uma esperança, um conforto de Deus para que possamos ser consolados por uma esperança eterna. Esse é o meu último ponto. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Meus irmãos, sim, o apóstolo Paulo não finge que ele não está sofrendo com tudo isso. Ele está. O corpo dele estava extremamente debilitado. Ele tinha uma doença nos olhos que ele registra em Gálatas capítulo 4. Ele tinha dificuldades para funcionar bem. Ele passou por problemas de fome no seu ministério, vigílias noite adentro, e o seu corpo já estava sentindo. Eu recentemente assisti o filme do apóstolo Paulo, achei bem interessante, indico para os irmãos. É bem interessante, porque a gente tinha uma ideia, a gente sempre tem uma imagem do apóstolo Paulo, mas quando eu fui assistir o filme, foi bom que os produtores capturaram bem, que quando ele estava na prisão em Roma, ele já estava bem velho e bem acabado. E o filme retratou bem essa ideia de um homem sofrido nas mãos de Deus. Porém, ele entendia que mesmo que o seu homem exterior se corrompesse, o seu homem interior era renovado de dia em dia. Por fora, a carcaça podia estar lenta, o carro podia estar com a lataria amassada, mas por dentro ele estava novinho em folha, porque o Espírito Santo renovava essa esperança e essa misericórdia dia após dia. Meus irmãos, essa força do Espírito Santo interior é o que eu e você carecemos todos os dias para conseguir enfrentar esse turbilhão de problemas. Você vai lá e reabastece o seu coração no posto de gasolina do Espírito Santo? Você vai lá? Você vai lá e todos os dias, na sua vida de oração, na sua vida de leitura da palavra, você recorre aos recursos da graça de Deus para conseguir enfrentar esse mundo? Tem muita gente que fala assim: pastor, tanto problema, não sei mais o que fazer, vou desistir. Facilmente a gente pergunta: como é que anda a sua vida de oração? Como é que anda a sua leitura da palavra? Você está conseguindo se reabastecer? Não venha reclamar de que o Espírito Santo não te ajuda se você não está indo até o Espírito Santo. Paulo tinha uma esperança. E era uma esperança, meus irmãos, que começava na obra do Espírito aqui, mas seguia por toda a eternidade. A fé de Paulo não olhava apenas para as circunstâncias do tempo presente, mas para aquilo que Cristo estava fazendo na história. Veja o que ele diz no versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Meus irmãos, o apóstolo Paulo tem coragem de usar a frase: a nossa leve e momentânea tribulação. Gente, leve e momentânea? Esse homem estava pelo fio da espada, ele estava na iminência, ele sabia que a qualquer momento Deus poderia conduzi-lo à morte, mas ele não olha para o que os olhos podem ver, ele sabe o que Cristo está fazendo. Existe uma história da redenção que é maior do que Paulo. Ele não olha para esse mundo simplesmente como eu estou vendo aqui agora pela janela, carros passando, pessoas andando, postes de luz, não.
ele olha para a obra de Deus em toda a história, que usa o apóstolo Paulo como um personagem dessa história que Deus está escrevendo, no qual Cristo será glorificado. Meus irmãos, eu pergunto à igreja nessa noite: vocês conseguem enxergar a história que Deus está escrevendo? Uma boa pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: se você sair daqui da igreja agora, e você for atravessar essa rua aqui embaixo, e você está ali conversando com o pessoal, vamos comer cachorro quente, pum, o carro pega em você, bate as botas. Poderia acontecer, eu não desejo que você morra, tá, meu irmão? Mas poderia acontecer. Eu te pergunto, para onde você vai? O que vai acontecer se você que acha que vai viver ainda uma vida inteira nesse mundo, bater as botas daqui a 5 minutos? Ataque do coração, pum, caiu no chão. Eu não sei vocês, eu sei eu. Quando abrir os meus olhos do outro lado, eu verei meu Salvador face a face. É essa esperança, meus irmãos, que o coral cantou hoje à noite tão belamente. Conversei com o reverendo Jefferson, falei: rapaz, se tivesse combinado não ia dar certo. A última música do coral, tão boa, tão apropriada, todas as músicas foram boas, mas a última encaixou com o sermão. Meus irmãos, há uma esperança celestial, há um progresso na história que nos move dia a dia, fazendo com que essa leve e momentânea tribulação produza para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Porque nós atentamos para as coisas que se não veem, as coisas que a gente vê são temporais, mas as que nós não vemos são eternas. Nós estamos sendo encaminhados para a eternidade, e o sofrimento está nos preparando nesse caminho. O Senhor Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, está sentado à destra do Pai, Ele é o primogênito dos mortos. Sabe o que é isso? Ele é o trailer do filme que está acontecendo. Ele é a cena dos próximos capítulos. Nós estamos sendo encaminhados, e é isso, meus irmãos, o propósito do sofrimento: nos fazer ansiar pela eternidade. Conta a história de um pastor lá nos Estados Unidos, no estado da Geórgia, que, enfim, há muitos anos atrás, mais ou menos ali na década de 40 nos Estados Unidos, na época da grande depressão da economia, o país passando por diversos problemas, esse homem perdeu o seu emprego, perdeu uma série de bens, teve que hipotecar a casa, um grande sofrimento a nação passava, e ele também, e as coisas pioraram quando ele recebeu a notícia de que sua esposa tinha câncer. Com pouquíssimo tempo ela veio a falecer, porque o câncer demorou muito para ser diagnosticado. E de uma hora para outra, esse homem que tinha tudo, de repente não tinha mais nada. E a única coisa que lhe sobrou era a fé. E mesmo ela já estava bem estremecida, enfraquecida. E esse homem decidiu que ele não podia ficar parado, ele tinha que sair para procurar emprego. E ele começou a andar pelas ruas para ver se encontrava alguma oportunidade de trabalho. E um belo dia ele estava andando numa calçada, e ele viu alguns homens trabalhando no chão em algumas pedras de uma igreja, de um edifício de uma igreja. Eles estavam na frente da igreja trabalhando nessas pedras, cortando, fazendo uma série de coisas. Ele chegou ali, começou a olhar e achou aquilo muito interessante, né? Ficou olhando, interessante. E ele percebeu que um dos homens estava cortando uma pedra que tinha um formato triangular. E ele ficou curioso, ele olhava para o prédio, não tem pedra triangular. Ele ficava olhando para o homem e falou assim: deixa eu te perguntar uma coisa, onde é que você vai colocar essa pedra aí? Aí o homem virou para ele e falou assim: olha lá para cima da igreja, está vendo lá no pináculo, aquele buraquinho lá? É lá que eu vou encaixar ela. Eu estou preparando ela aqui embaixo para encaixar ela lá em cima. Eu estou preparando ela aqui embaixo para encaixar ela lá em cima. O homem não queria dizer nada com isso, mas aquele pastor, ao ouvir essa frase, começou a chorar, e a chorar porque de alguma maneira aquela frase fez sentido para ele. Por que Deus está te cortando aqui embaixo? Meus irmãos, eu não conheço a vida de vocês, eu não conheço a história, mas eu sei com certeza que nessa igreja hoje à noite tem gente passando por toda sorte de problema aqui. Sim, os problemas clássicos, finanças, saúde, desemprego, sim, todos nós estamos passando isso. Problemas invisíveis da alma também. Problemas que ninguém sabe que você está passando. Aquelas depressões lá do fundo do coração, descrença, incredulidade, medo, ansiedade.
E muitas vezes nós nos perguntamos: por que, Senhor? Por que, Senhor, eu estou sendo aflito por todos os lados? Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por que você está sendo cortado aqui embaixo? Para você ser encaixado lá em cima. É isso que Deus está fazendo conosco. Porque nós somos as pedras do edifício de Cristo. Esse edifício do qual Ele é a pedra angular. Sabe por que a sua vida não desaba, meus irmãos? Porque Cristo é a pedra angular. Porque Ele é a fonte de sustentação do prédio. E Ele vai encaixando em cima dele essas pedrinhas que somos nós. Pedrinhas fajutas e vagabundas que a gente é. Que não valem nada. Mas o cimento é bom. E Deus é bom. E Ele nos sustenta a despeito de nós. Essa é a nossa gloriosa doutrina da perseverança dos santos. Tu não vale nada, mas Deus gosta de você. É mais ou menos assim. E Ele vai guardar o seu depósito, Ele vai te santificar. Aquele que te salvou vai perseverar com você até o dia final. Meus irmãos, quanto mais o meu coração se enche das doutrinas da graça, mais eu me torno hábil para enfrentar esse mundo. Eu e você precisamos conhecer profundamente a obra de Jesus, para a gente não esmorecer. Você precisa lembrar que você é um eleito de Deus. Você precisa lembrar que você foi predestinado não por alguma coisa que você ofereça, mas porque Ele é misericordioso. Que você foi declarado justo no tribunal de Deus e aceito pelo Senhor para fazer parte da família de Deus, adotado nessa família. Que Deus é tão misericordioso com você, que Ele não mandou, vai lá e se santifica. Ele colocou o Espírito Santo dentro de você, que se santifica todos os dias com você. Meus irmãos, se Deus se colocou dentro de mim, quem sou eu para rejeitar essa graça? Ele haverá de cuidar de nós. E assim, meus irmãos, somente assim, você pode se gabar de coisas sofríveis. Você pode se gabar de coisas sofríveis. Eu sou perseguido, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, mas Cristo está sendo formado em mim. Essa é a nossa esperança. Que o nosso Deus, meus irmãos, nessa noite, nos ajude a se orgulhar não das coisas passageiras, efêmeras, das coisas egoístas, não, mas das coisas do reino, da obra de Deus, e que essa obra nos mova dia após dia a servir ao Senhor com alegria e obediência. Amém?